Charles Leadbeater, O que há além da morte. Tipos menos frequentes. A cabeça flutuante. Não parece muito comum a materialização parcial que dá como resultado uma cabeça flutuante no espaço, conforme acontece no caso relatado pelo reverendo Elvi Thomas. Passava numa tarde de verão pelos arredores de Langdon, no sul do País de Gales, depois de terminado o seu ofício vesperal. Eram cerca de 20 e 40 horas, porém ainda havia claridade suficiente para distinguir os objetos à distância. Ouçamos a própria testemunha. Ao voltar os passos, via a menos de 1 metro de distância e ao nível de meu rosto de um velho cuja pele, como que besuntada, era bem lisa, exceto a testa sulcada de rugas profundas. Os lábios eram sumamente finos e aparentemente luminosos, enxângues. A boca desdentada estava semiaberta, as bochechas estavam encovadas como as de um cadáver, e os olhos lhe pareciam afundados na cabeça. Eram extraordinariamente luminosos e penetrantes. Este objeto terrível estava enrolado por 2 faixas de gaze, uma envolvendo o queixo e as faces, e atada no alto da cabeça, e a outra estendida pela testa enrugada e atada atrás da cabeça. Agindo a um impulso do momento, fugi da horrível visão com todas as minhas forças. Volvi então os olhos para ver se me tinha afastado bastante quando, com indescritível horror, deparei tão próximo como se eu não tivesse dado um só passo. Entre a cabeça e o chão eu nada via, senão uma coluna irregular de densa escuridão que meu guarda-chuva atravessou tão facilmente como se penetrasse em água. O reverendo Thomas correu mais uma pequena distância, porém refazendo-se logo. Voltou-se e encarou a aparição, que então retrocedeu. Desceu rapidamente pelo caminho até atingir o muro do pátio, que atravessou e desapareceu num ponto em que o reverendo marcou especialmente. Sua descrição da desagradável visão foi prontamente identificada pelo seu hospedeiro como sendo o de um velho recluso falecido havia 15 anos. Vivera ele numa choça junto ao lugar onde apareceu ao Sr. Thomas e fora enterrado no pátio, no local onde lhe desapareceu. A não ser o rosto e o toucado repulsivos, esta aparição aparenta não passar de um fantasma comum que dificilmente teria aterrorizado tanto o digno reverendo. É possível que o falecido quisesse algum auxílio ou conselho, ou que supunha o Sr. Thomas poder prestar-lhe. Pelo menos é o que parece sugerir a maneira como se seguiu. Ou pode ser simplesmente estivesse repetindo ociosamente seus antigos hábitos e houvesse mostrado em obediência a um impulso momentâneo, como quis o desejo da companhia de um homem do mundo físico que outrora lhe fora tão familiar e por cujos prazeres materiais ainda ansiasse. O espectro não humano, da página 135 da mesma obra, consta outro relato de uma cabeça flutuante, decididamente mais horripilante e menos facilmente explicável. Declara o Sr. Stead que recebeu de uma senhora em Brooklyn. Vejamos. Uma semana, um sábado, numa tarde de verão, quando às 20 horas eu estava em casa, sem outra companhia, e a de meus 2 filhos de 8 e 9 anos, respectivamente. Naquele momento lhe dava banho, deixei-os sós por brevíssimos instantes e, fechando a porta do quarto, passei pelo corredor em direção à escada, com o pensamento posto numa coisa que ia buscar no andar de baixo. Quando, ao levantar os olhos, surpreendi-me ao ver uma luz estranha que brilhava ao lado da parede, uns 2 metros da escada e alguns centímetros diante de mim. Instintivamente olhei para todos os lados para ver se seria reflexo de alguma luz, porém nada descobri que confirmasse aquela suposição, pois não havia luz alguma em casa e o registro estava fechado. Olhei novamente a luz com atenção deliberada e em menos tempo do que leva a descrever. E vi metamorfosear-se uma cabeça e rosto de luz verde amarelada, com uma enorme e emaranhada cabeleira,
cabeleira. Aquele rosto era muito mais volumoso do que um homem, com grandes olhos verdes e de contornos imprecisos que pareciam afundados nas bochechas amarelecidas. A expressão do semblante era diabolicamente maligna e, embora não me deixasse dominar pelos nervos, ao contemplá-la senti tanto horror como admiração, crente de que talvez fosse um dos modelos em que se inspirava Gustave Doré. Cravei então os olhos no espectro e ele disse: em nome de Cristo, vai-te. A infernal aparição se desvaneceu naquele lugar ante minha vista e não mais me perturbou. A senhora que referiu este caso a Aristide teve o cuidado de eliminar de antemão as explicações que lhe pudesse dar friamente aos céticos. Sabe-se que ela nunca sofreu de ataques biliosos, não usava álcool, nem era propícia a alucinações. Verdadeiramente parece que a senhora resistiu à aparição com mais serenidade do que o reverendo Thomas, apesar de ser o seu caso muito mais horrível. Vejo apenas duas explicações para esta aparição. Seguramente não era um ser humano, e sim uma forma mental, talvez uma criação do célebre artista cuja obra ela se sugeriu. Todavia, as referências que temos no caso não bastam para explicar satisfatoriamente porque e como apareceu ali a forma mental e pode mostrar-se a senhora ou como conseguir esta vê-la. De toda maneira, a hipótese mais razoável é a de uma forma mental. Outra explicação é a suposição de que o espectro fosse uma criatura pertencente a uma evolução distinta da humana, cujos membros só se põem em contato com o homem em circunstâncias sumamente raras. Os atlantes conheceram bem esta evolução e disto resultaram os mais horríveis abusos. Mesmo na era clássica restou alguma tradição disso, e quem se precipitasse afoitamente em seu domínio era referido como tendo visto o grande Deus Pá. Mas as muralhas que nos separam do seu mundo foram sabiamente erguidas e só desastres aguardam o temerário que tente rompê-los. O espectro descrito por esta senhora sugere vigorosamente a ideia desta evolução não humana, porque é difícil atinar com o motivo de semelhante aparição tão repentinamente numa tranquila residência suburbana. Como já disse, é possível que fosse uma forma mental extremamente vigorosa. É de lamentar que desaparece tão rapidamente pelo esconjuro da senhora, pois muitos membros da Sociedade de Investigações Psíquicas desejariam vivamente ver aquela cabeça. Persistência incômoda. As pessoas dotadas de aptidão mediúnica estão expostas ao assédio de desencarnados que por vários motivos anseiam comunicar-se com o mundo físico. E se o médium não os compreende, persistem incomodamente até conseguir despertar sua atenção. Geralmente o desencarnado só é capaz de produzir barulhos, golpes e rangidos, porém há casos que consegue materializar uma mão com suficiente vigor para pegar objetos materiais e suprir equivalentemente os efeitos da força muscular. Os que assistem às sessões espíritas estão mais expostos a essas frequentações, pois embora os espíritos guias livrem corretamente o médium da afluência dos espíritos que vêm com fins egoístas e puramente terrenos, sua proteção não alcança todos os concorrentes da sessão. Assim acontece que maus espíritos repelidos pelos médiuns assaltam qualquer circunstante dotado de possibilidades mediúnicas, com a esperança de conseguir dessa forma o que não lhes permitiu o espírito guia. Os cães e a mão. Um estranho caso desse tipo foi citado por Lang em sua obra Sonhos e Fantasmas, transcrevendo as palavras do informante. Certo homem chamado Bolter, depois de assistir a 3 ou 4 sessões espíritas, sentiu uma desacostumada sensação nervosa e com um receio de dormir só, e por esse motivo foi com ele a sua choupana. Onde nos deitamos na mesma cama. Pouco depois fui despertando por um ruído como se alguém se movimentasse num aposento e vi a porta abrir-se de pá em pá, e por ela entrou uma luz da lua cheia, brilhando como se fora dia. Dentro do aposento saltavam de um lado para o outro 4 ou 5 cães pretos, muito corpulentos, dos quais um subiu à cama e chegou próximo ao meu ouvido e minha boca, pois a cama era baixa e eu dormia do lado oposto à parede. Mas,
Como sempre tive uma amorosa afeição pelos cães de todas as castas, e o amor não dá lugar ao medo, levantei-me tranquilamente para pôr fora os cães, fechar a porta e voltar para a cama, crente de que eram de carne e osso. Adormeci, porém despertei outra vez sobressaltado, como se alguém me tirasse a coberta. E embora eu a puxasse para mim, tiraram-na de novo, arrastando-se para o chão. Surpreendido com o fenômeno, agarrei fortemente a coberta e suponho que adormeci quando me despertei com a sensação de que a coberta se deslizava novamente para baixo, até cair desta vez num assoalho. Convém advertir que, enquanto isso acontecia, eu olhei várias vezes para Bolter, que parecia dormir profundamente. Porém, neste momento, não mais pude conter-me e quis despertá-lo, embora em vão, pois estava como morto. Seu rosto, que estava pálido, tinha a brancura de um mármore iluminado pela lua. Depois de titubear um pouco, voltei a pôr a cabeça sobre a cama e segurei vigorosamente. Porém, então me tiraram com mais força, de forma que tive que empregar toda a minha energia. Para prender melhor a coberta, eu tinha posto sobre minha cabeça quando senti sobre meu ombro a sensação de uma mão cujos dedos se aproximavam pouco a pouco da cabeça. Cheio de horror, larguei a coberta e encontrei uma mão, a qual olhei horrorizado por alguns momentos até afastá-la de mim. Mas admirável era não estar ligada a braço nem a corpo. Era peluda e morena, com 9 dedos, pois lhe faltava um polegar, curtos, gordos, de largas e pontiagudas unhas, a modo de cravos. Demasiado amedrontado para tomar uma atitude, mantive-me quieto na cama. Depois de outra inútil tentativa de despertar Bolter, adormeci novamente. Na manhã seguinte, contei-lhe o que aconteceria, e ele me respondeu que outros homens que com ele tinham passado a noite também viram a mesma mão, embora estranhasse que não houvesse visto os cães. Este caso pode ser de frequentação insistente ou de incômoda persistência. Porém, em vista de certas circunstâncias que o acompanham, pode-se atribuir à obra de magia primitiva por haver Bolter talvez prejudicado algum indígena do país, atraindo como consequência aquela estranha perseguição. A mão descrita não pode ser de europeu, e a mutilação do dedo polegar é indício de um episódio desconhecido, de caráter forçosamente desagradável. Os cães pretos representam um acontecimento muito extraordinário, porém com dificuldade só pode explicar sua presença, a não ser que consideremos como acessório da magia, embora sua índole carinhosa não deixe fundamento a essa hipótese. O pássaro fantasma. O caso seguinte é de muito difícil classificação e foi contado na obra Coisas Estranhas, de Henrique Spicer. É o seguinte: o capitão Morgan, recém-chegado a Londres em companhia de um amigo, hospedou-se numa espaçosa e antiga casa do século passado, onde lhe destinaram um amplo dormitório com uma cama muito alta, colocada sob 4 colunas. Recolheu-se para descansar um pouco e pouco depois de ter conciliado o sono, despertou com um forte bater de asas que ressoavam perto dele, acompanhado de uma sensação de frio e desalento como até então jamais a sentira. Levantou-se da cama sobressaltado e com assombro viu um enorme pássaro preto, de asas estendidas e olhos tão reluzentes negros que pareciam iluminar. A ave estava à sua frente, em atitude furiosa, de lhe piscar o rosto e os olhos. E admirado vi que ele resistia aos golpes da almofada, que esgrimia contra o seu agressor. Durante a contenda aconteceu escapar da gaiola um pássaro que havia na casa e entrou no dormitório. Várias vezes voltou ao ataque o pássaro com maligna fúria, até que, compreendendo que não poderia atingir o valoroso oficial, que tão galhardamente lhe resistia, começou então a retroceder, perseguido pelo seu contrário, até o sofá colocado no ângulo do dormitório, sobre cujo assento caiu presa de terror. Crente já de que não lhe poderia escapar, o vencido pássaro deteve-se por um instante sem apartar a vista dele, e ao aproximar-se em seguida para tocá-lo, viu com redobrada surpresa que o pássaro se desvanecia entre os dedos e que unicamente apalpava o ar. Em vão revistou com a luz todos os cantos do dormitório, não querendo crer que tivesse sido vítima de tão grande alucinação.
porém em parte alguma encontrou o pássaro. Depois de longa procura, o desenganado capitão voltou para a cama e passou sem novidade o resto da noite. Na manhã seguinte, quando se vestiu, resolveu calar sobre o que aconteceria. Induziu o seu amigo a mudarem-se de habitação, ao que o outro acedeu. No dia seguinte, lhe contou muito mal-humorado que lhe fora preciso disputar a posse do quarto ao mais estranho, a vejão de quantos vira em sua vida, de tamanho enorme, cor preta, demasiadamente astuta, se deixar prender, até desaparecer sem deixar sinal de fuga. Segundo podemos inferir deste caso, os ornitólogos não conhecem nenhuma ave como a descrita, embora talvez as testemunhas exagerassem o tamanho. Porém, embora consideremos uma aparição de águia ou abutre, não veríamos o motivo desta injustificada e feroz agressão. Talvez fosse uma forma mental engendrada por um vivo ou um morto que tivesse motivos particulares para afugentar do aposento todos quantos fossem ali se acomodar. Também pode ser um espírito da natureza desejoso de fazer aquilo ao primeiro que aparecesse à sua frente, mas neste caso não caberia a ferocidade apresentada pela misteriosa ave. Para dar uma explicação acertada neste caso, seria preciso tê-lo presenciado pessoalmente, pois não corresponde a nenhuma das classes de aparições, e melhor aparece uma das aventuras que ocorrem àqueles que se afastam dos percorridos caminhos do plano astral, ou é semelhante às que saem das frequentadas vias do plano físico. Entrevista terrível. O Sr. Crowe refere que um professor do colégio seduziu a uma senhorita e se casou depois com outra. A seduzida não cessava de recriminar o sedutor por sua má ação sempre que lhe oferecia oportunidade, até que um dia, depois de ter sido vista a falar com ele, encontraram-na morta, como era natural. Nele recaíram as suspeitas, embora não fosse possível aduzir provas concretas. Mas alegava-se que desde então o professor saía todas as tardes à mesma hora para um aposento apartado, onde permanecia sem ver absolutamente ninguém. Porém, muitos dizem, amedrontados, que se ouvia a voz da morta em conversação com ele. A noiva de Corinto, a mesma senhora Crowe, relata outro caso como segue. Certa jovem coríntia apareceu 6 meses depois de morta a um jovem que estava a passeio em casa de seu pai, e sem respeito às conveniências sociais, entrou no aposento dele e entabulava relações muito parecidas às de noivado, como troca de presente, participação de um ou outro refrigerante. O moço estava crente de que se tratava não de um espectro, mas de uma pessoa em carne e osso. Uma criada percebeu a visita e apressou-se em contar aos pais que sua filha morta havia ressuscitado. Como era de supor, não acreditaram em tal coisa. Mas por fim a mãe, desejosa de tranquilizar a criada, consentiu em ir comprovar o apregoado milagre. Notou, porém, que o aposento estava às escuras e que o hóspede dormia. Mas ao lhe perguntar no dia seguinte o que tinha acontecido, ele confessou que recebera a visita de uma jovem. E como prova disso, mostrou a aliança que em troca do seu lhe havia dado. Os pais reconheceram imediatamente o anel com que enterraram sua filha, e então suspeitaram que ladrões houvessem despojado o cadáver. Não bastante, como a jovem tivesse prometido voltar no dia seguinte, os pais resolveram recomendar a vigilância a uma outra criada para ver em que pararia aquilo. A jovem apareceu com efeito no dia seguinte, e os pais, avisados imediatamente do que acontecia, reconheceram com alegria que era de se supor a sua defunta filha. Porém, esta não pareceu participar da alegria de seus pais e censurou por virem se esmicuir em assuntos que eram seus, dizendo-lhe que fora permitida passar 3 dias com o forasteiro em sua casa natal, mas já era preciso voltar para o lugar de onde tinha vindo. Disto isso, caiu desmaiada, de modo que todos puderam ver o seu corpo morto. Absortos, os pais, pelo que acontecera, apressaram-se em descobrir o túmulo de sua filha, e viram com assombro que o cadáver não estava no ataúde, mas sobre ele se achava a aliança que o hóspede tinha trocado com a jovem. O corpo parece ter sido tratado como de um vampiro e sepultado fora da cidade com muita cerimônia de sacrifício. Se estes 2 casos são certos, como parecem, embora não haja meio de comprová-los, podem ser considerados como 2 variedades
variedades raras e muito indesejáveis da atividade semi-astral e semifísica. O primeiro caso implica que o professor tinha sido forçado a um acordo com a jovem para dedicar certa parte do dia à jovem assassinada. Talvez esta lhe tivesse feito sentir a necessidade de uma expiação por seu crime e o houvesse ameaçado com horríveis aparições ou quissa de uma perseguição à sua esposa, se ele se recusasse a cumpri-la. Desde que se ouviu a voz da moça, devia haver materialização, e vemos com isso que estava sendo retardada a evolução de ambos. Felizmente, nenhuma pessoa limpa e honrada é vítima de semelhantes horrores, que são próprios apenas como castigo por crimes odiosos. Segundo caso, revestido de todos os requisitos de autenticidade possíveis naquela época, não existe outro igual entre os que conheço, embora se assemelhe aos casos das lendas e tradições de vampiros na Europa Oriental, podendo-se a estes atribuído tal motivo. É bom vivermos em corpo de carne, se soubermos aproveitar bem a vida física, porém é muito melhor viver em corpo astral. Porém, devemos evitar de toda maneira a condição anormal que participe hibridamente de ambos os planos. Só em circunstâncias muito especiais é possível viver-se na fronteira dos dois mundos, e para isso necessário se faz concentrar os pensamentos e os desejos na parte mais grosseira da vida física. O homem de conduta honrada não precisa dirigir seus pensamentos a tão monstruosos e excêntricos horrores. O vampiro corresponde no plano astral aos Borgias no plano físico. A história testemunha a existência de semelhantes seres. Porém, felizmente, a maior parte de nós nunca tem ocasião de se encontrar com eles. A inconsciência da morte. No capítulo anterior, mencionamos o fato de que alguns desencarnados não sabem que morreram, mesmo muito tempo depois do ocorrido esse fato, e se alguns percebem a sua nova condição, existem outras formas, os quais a sua inconsciência persiste longos anos. A senhora Crowe, em sua já tantas vezes citada obra, refere o caso seguinte. Um cavaleiro irlandês passeava certo dia muito tranquilamente numa rua, quando encontrou um velho descendente, vestido, trajado como se fora a uma festa, e uma atitude de estar também passeando naquele lugar. A provecta idade do ancião chamou a atenção do cavaleiro, tanto mais que não podia deixar de admirar a agilidade de seus movimentos e a rapidez com que subia pela encosta. Movido pela curiosidade, aproximou-se do ancião e lhe perguntou como se chamava e onde residia, e recebeu como resposta o seu nome era Kirkpatrick e morava numa casa que mostrou com o dedo. O cavaleiro estranhou não conhecer o ancião, pois tinha relações pessoais com todos os moradores de sua vasta propriedade, e justamente naquele que ele lhe mostrava. O ancião também estranhou que o cavaleiro não conhecesse e disse que todos os dias passava por ali. Quantos anos tendes? Perguntou-lhe o cavaleiro. 105, respondeu o outro, e toda a minha vida tenho passado aqui. Depois de algumas palavras separaram-se, o cavaleiro indagou de alguns lavradores do campo, vizinhos, se conhecia um velho chamado Kirkpatrick. Todos eles responderam negativamente, porém, a repetida pergunta a outros de mais idade lhe responderam: certamente que o conhecemos e assistimos a seus funerais, e vivia numa casa na costa, porém morreu há 20 anos. Que idade tinha a morrer? Perguntou-lhe o cavaleiro admirado. 85 anos. Responderam-lhe. O cavaleiro deduziu daí que o velho dera a idade que teria se ainda estivesse vivo. O próprio cavaleiro contou este curioso incidente, e o que podemos saber é que este caso fica sem explicação possível. Nosso informante nunca ouvira falar desse homem, que morrera alguns anos antes naquelas propriedades que lhe pertenceram. É muito raro um homem permanecer 20 anos sem perceber a sua morte, porém, neste caso, se deve notar a juvenil agilidade com que o velho de 105 anos subia a encosta. Talvez tivesse vivido ali muito tempo solitário, por já terem morrido seus companheiros, e não tivesse o hábito de parar para falar com ninguém. Também talvez tivesse ficado surdo nos últimos anos de sua vida e não ousasse mais conversar, porém, porque se mostrou ele visível e audível uma vez apenas ao cavaleiro que relata o caso? Pergunta. Era realmente visível e audível, ou o narrador se tornou ligeiramente claro e evidente naquela hora? Isto é mais provável, embora não se saiba por que se deu isso naquele momento. Sabe-se que de longe em longe alguns homens têm perceptibilidade parcial, porém ignora-se por que e como. As causas destas perceptibilidades são às vezes claras e evidentes, mas outras vezes escapam à nossa indagação.
talvez porque se radiquem nos planos superiores, cujas forças só em parte compreendemos. Fogos fatos. Entre os fenômenos espectrais, tipos dos mais curiosos é aquele que a alma se mostra ou se simboliza como uma luz. Tal é o caso citado pela senhorita Kroll nos seguintes termos. Um paróquio, instalado há pouco em sua casa reitorial, estava no anoitecer inclinado sobre o parapeito do átrio da igreja, quando viu uma luz pairando num determinado ponto. Supondo fosse alguém com uma lanterna, saiu pela porta e aproximou-se dela. Porém, antes de chegar ao lugar, a luz moveu-se para diante, e, embora a seguisse, não pôde ver ninguém. Sem erguer muito acima da terra, a luz avançou rapidamente ao longe do caminho até entrar no bosque, subir pela colina e desaparecer junto ao portão de uma granja. Sem poder compreender o que fosse aquilo, o sacerdote estava cogitando se faria buscas na casa ou voltaria para a reitoria. Quando a luz apareceu novamente, aparentemente saída da casa e acompanhada de outra, passou por ele percorrendo o mesmo trajeto. Desapareceram ambas no mesmo ponto do início do fenômeno. O sacerdote assinalou o local, que era uma sepultura, e no dia seguinte indagou do sacristão a quem pertencia ela. Respondeu-lhe que pertencia a uma família que morou na colina, indicando-lhe a casa onde a luz tinha desaparecido, e chamava-se MCD. Porém, que há muitos anos não se enterrava ali ninguém. Surpreendeu-se muitíssimo o sacerdote ao saber depois que uma criança naquela família falecera naquele mesma tarde de escarlatina. Não é difícil ver na luz o símbolo da alma de algum velho parente já desencarnado que acompanhasse a alma da criança. No entanto, o símbolo deve ser considerado como uma impressão produzida na mente do morto, pois, embora a alma não vá com o corpo para a sepultura, é possível que assim acredite os ignorantes. Consequentemente, um parente qualquer poderia ter resolvido ir buscar a alma do menino. E isso torna a aparição luminosa para o sacerdote. O que há além da morte? Charles Webster Leadbeater.